Olá a todos, somos as professoras Débora Ribeiro e Sandra Sampaio. Estamos aqui com vocês para a gente fazer essa aula de encerramento da disciplina Fundamentos de Educação à Distância. Nesse componente curricular, nós abordamos vários temas relacionados à EAD. Esses temas foram abordados visando a compreensão da educação à distância, o funcionamento básico do sistema dessa modalidade e a reflexão sobre essa nova forma de ensino e aprendizagem. Os temas que nós abordamos dentro desse componente curricular foram História da EAD, aspectos legais, tecnologia e comunicação, especificidades dos cursos EAD e ferramentas e recursos da educação à distância. Esse componente curricular, essa disciplina, ela foi dividida em duas unidades. E a unidade 1, fiquei responsável eu, professora Débora, e vou fazer aqui um resgate do que foi a unidade 1, do que nós vimos na unidade 1. Tá? Então, dentro da unidade 1, nós trabalhamos história, nós trabalhamos aspectos legais e vimos também recursos e tecnologia. E dentro de história da EAD, a gente viu um pouquinho desse resgate histórico, dessa memória, desse desenvolvimento histórico da educação à distância no Brasil. Aí as figuras que eu trouxe para vocês aí mostram essa historicidade que nós trabalhamos nessa unidade. E quando a gente falou de resgate histórico, a gente buscou os primórdios de fato. Então a gente começou falando em 1904 do que a Associação Brasileira de Educação à Distância coloca como marco da educação à distância no Brasil, que é um anúncio num jornal, em 1904, para o curso de datilografia. Trouxe também a data de 1923, com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A gente trouxe 1939, com a criação do Instituto Monitor. Depois a gente trouxe também a data de 1941, criando o Instituto Universal Brasileiro, que nós colocamos para vocês até que, dentre todas essas instâncias de educação à distância, foi o mais famoso, o Instituto Universal Brasileiro, que trabalhava com cursos por correspondência. Em 1947 a gente trouxe a Universidade do Ar, inclusive nós citamos que era importante aprofundar esse conhecimento lá no material complementar do capítulo 2 do livro indicado como referência, para que vocês aprofundassem o conhecimento da Universidade do Ar, que ela não era uma criação brasileira, ela vinha trazida do exterior, assim como vários programas, vários institutos que nós temos, Trouxemos também em 1976 o Sistema Nacional de Teleeducação, que começa a educação no sistema televisivo. Em 1991, o programa Um Salto para o Futuro. Trouxemos também, em 1992, a criação da Universidade Aberta de Brasília, que foi um marco para a criação da Universidade Aberta do Brasil, que em 2000 houve a criação da Unirede e do CEDERJ. A Unirede é um consórcio de universidades no Brasil todo para a oferta de cursos na modalidade à distância para o Brasil todo, e o CEDERJ, que é um consórcio estadual do estado do Rio de Janeiro, que foi criado nesse ano, que também atua fortemente no estado do Rio de Janeiro com a educação à distância. E trouxemos o marco de 2005, que é a criação, enfim, da Universidade Aberta do Brasil, que existe aí há mais de 10 anos. Dentro do IFMA, ela está atuando aí há 10 anos, propriamente ditos, e é um marco de oferta nacional de cursos em níveis de graduação e pós-graduação no Brasil. Em relação aos aspectos legais,
que nós trabalhamos nessa unidade, nós trouxemos para vocês documentos como a LDB e alguns decretos que apresentam, que legalizam a educação à distância no Brasil. Da LDB, ela é mais antiga do que os decretos que nós citamos, né? A LDB é de 1996. Os decretos que nós citamos para vocês, eles são um de 2005, outro de 2006, né? Todos que fazem menção à educação à distância no Brasil e que, inclusive, conceituam a educação à distância propriamente, né, nesses decretos. E também trouxemos para vocês, dentro dos aspectos legais, além dos decretos e da LDB, que conceitua e regulariza a educação à distância, trouxemos a Lei dos 20%, que ela foi implementada, né, em 2008 no estado de São Paulo, e hoje está sendo tratada nacionalmente, vista como importância dentro do ensino híbrido, que é o ensino colaborativo entre o ensino presencial e o ensino à distância. Dentro também das questões que nós trabalhamos, a gente tem a tecnologia e comunicação, né? E dentro desse tecnologia e comunicação, nós trouxemos para vocês um pouquinho sobre as TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, e também sobre os recursos educacionais abertos, que são os REA, né? E dentro dessa questão das TDICs, por exemplo, né, a gente falou da importância que não é só eu trazer uma tecnologia para dentro da sala de aula, mas eu trazer a tecnologia para ser abordada da forma correta, para ser utilizada da forma correta. Então, tem que ser uma aula bem planejada, principalmente aquela que usa um recurso que você não está habituado a usar, né, em sala de aula. Uma coisa é você usar esse recurso na sua vida pessoal, no seu cotidiano pessoal, mas no seu cotidiano na escola é muito utilizado? Então, se não for, essa tem que ser uma aula muito bem planejada, muito bem pensada, com objetivos claros, que você compreenda esses objetivos e que seus estudantes também compreendam esses objetivos claramente, para que não tenha um caminho diferente daquilo que você pretende, né? E um recurso desse bem utilizado, ele enriquece muito a sua aula, né? Dentro também dessa questão das TDICs, né? Além de desenvolvimento de habilidades que você precisa, do planejamento, nós falamos da importância que esses recursos têm dentro da aprendizagem colaborativa, né? Que às vezes eu não tenho acesso àquele recurso, meu amigo tem, meu colega de classe tem, ele me ajuda a usar, ele me ajuda a conhecer, e nesse intercâmbio de conhecimentos a gente vai criando uma aprendizagem muito mais significativa para todos, né? E aí a gente trouxe como exemplo desses recursos programas de computador, aplicativo de celular, blogs, páginas de internet dentro da procura do Google, enfim. São várias possibilidades que você tem da utilização desses recursos na sala de aula, mas que você tem que utilizá-los de uma forma prática e objetiva. Não pode ser aleatória, eu não posso pensar em levar e levar, tem que ser bem estruturado esse planejamento. Partindo para os recursos educacionais abertos, a gente trouxe
o conceito desses recursos, que são todos os materiais didáticos, sendo eles digitais ou não, né, digitais ou físicos, que eles estão abertos ao uso de outras pessoas, mas que é permitido o uso de outras pessoas desses recursos, estão livres para uso. E nós trouxemos também, dentro dos recursos, né, o ciclo de vida desses recursos. E aí, nesse ciclo de criação, de vida dos recursos educacionais abertos, a gente tem que a gente precisa encontrar, né, o recurso que vai se adaptar melhor ao que eu pretendo, ao meu objetivo. Se eu não conseguir encontrar, eu crio um recurso. Se eu encontrar e ele não satisfazer totalmente as minhas necessidades, mas parcialmente eu posso adaptá-lo. Depois que eu passo por esses 3 estágios, eu vou aplicá-lo, ou seja, eu vou usar esse recurso. E depois que eu usar, eu vou compartilhar para que outras pessoas possam também utilizá-lo, assim como eu fiz. Então, o recurso educacional aberto, ele passa por essas etapas, né, de criação, adaptação, uso e compartilhamento. Voltando a falar um pouquinho das tecnologias digitais de informação e comunicação, eu queria deixar aqui para vocês que, como eu falei antes, né, eu queria enfatizar, como eu falei antes, não é só trazer o recurso, né, um recurso diferente para dentro da sala de aula, mas eu preciso ter uma concepção de ensino além ou maior daquela que eu já tenho. Em uma outra aula, estava discutindo com um aluno a questão do uso do celular, por exemplo, dentro da sala de aula. E aí ele falou das diversas dificuldades que um professor tem de fazer esse controle diretivo, né, do uso diretivo desse aparelho dentro da sala de aula. E eu coloquei o seguinte para esse estudante, né, de graduação, que você tem dificuldade, todos temos dificuldade em usar esses recursos tecnológicos dentro da sala de aula, principalmente o celular, que hoje você tem os dados móveis, e aí ele pode estar disperso e usar um WhatsApp, ele pode estar disperso e usar um Facebook, um Instagram, enfim. Mas que a gente não pode hoje ficar alheio que esses recursos estão à nossa porta, que esses recursos fazem a diferença para os estudantes, que eles usam maciçamente esses recursos. Então a gente tem que começar a refletir sobre essa nossa prática e sobre esse nosso entendimento de ensino, se ele está compatível com o momento que nós vivemos na sociedade. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para a nossa colega Sandra Moraes, que vai dar continuidade à explicação e ao resumo do que foi visto na unidade 2. Após a revisão da unidade 1, prosseguiremos revisando os conteúdos da unidade 2. Nesta unidade, abordamos as especificidades da EAD, onde aprendemos sobre os processos de gestão e organização da EAD, destacando as principais características dessa modalidade, tais como autonomia, cooperação, flexibilidade e interação. Focamos também na figura do gestor com suas principais características: um ser crítico, criativo, que sabe planejar, trabalhar em equipe, manejar tecnologias e conhecer os processos dos cursos em EAD. Vimos também os principais atores da EAD, que são estudante, professor, tutor mediador à distância,
tutor mediador presencial, coordenador de curso, coordenador de tutoria, coordenador de polo, gerente pedagógico e gerente AVA, e suas respectivas funções. Outro assunto abordado foram os recursos da EAD, que envolvem os recursos interativos online, como biblioteca virtual, dicionário online, livros virtuais e videoaula, além de equipamentos e softwares. Vimos também as ferramentas da EAD, tais como fórum, chat, wiki, tarefa, glossário, lições, enquete e questionário. Para um melhor rendimento, além das aulas em PDF e videoaulas, disponibilizamos materiais complementares extraídos da web, como artigos e vídeos. Além disso, elaboramos as atividades do ambiente virtual de aprendizagem, os fóruns e o questionário online. Teremos também a avaliação presencial, onde você terá mais uma vez a oportunidade de externar todo o conhecimento adquirido neste componente curricular. Deixamos para você uma mensagem motivacional da escritora Cora Coralina. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Desejamos que você continue firme nos seus estudos, vencendo as adversidades e se esforçando ao máximo para atingir seus objetivos. Conclua este curso com êxito. Ele é apenas mais uma etapa de muitas que virão. E lá na frente, você irá dizer, valeu a pena.